como eu reconstruí a minha vida do zero, sem nenhum centavo no bolso, e eu consegui, através do meu método, sair do caos e ir para a estabilidade financeira. Para quem não está entendendo, vamos lá. Se você está aí achando que dá para recomeçar, que só dá para recomeçar, né, com dinheiro, com diploma, com alguém te bancando, eu sinto muito lhe informar, mas isso é mentira. Fica até o final do vídeo, porque eu vou te contar como eu, sem um centavo no bolso, sem diploma, sem nada, saí do fundo do poço, quitei dívidas, voltei a sonhar e construí estabilidade, não só financeira, mas emocional e espiritual. E não foi da noite para o dia, porque nada nessa vida é mágica. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, tenho 25 anos, sou empreendedora, sou mãe e comecei do absoluto zero, literalmente do absoluto zero, somente com o meu conhecimento e experiência de vida. E hoje estou me formando em graduação financeira e comecei na época somente com fé e força de vontade. E estou aqui hoje para compartilhar com você, sem romance, como foi que eu virei o meu jogo da minha vida. Eu estava ferrada, com dívidas até o pescoço, sem perspectiva de vida, sem perspectiva nenhuma de nada. E para complementar, eu tinha um enorme vazio por dentro, que nem se me oferecessem R$ 1.000 resolveria a minha situação. Então eu precisava eu mesma resolver. Foi assim que eu percebi, ou eu dava um jeito na minha vida, dava um basta naquela situação, ou eu me afundava de vez na situação que eu estava. Eu decidi começar pelo que eu já tinha ao meu alcance, que era a fé. E todos nós temos a fé em nosso alcance. O passo a passo para a virada real da sua vida, que foi o passo a passo para a virada real da minha vida. A primeira etapa que eu busquei foi a estabilidade espiritual. Eu comecei a orar em qualquer momento e em qualquer lugar, sem regras, sem nada, do meu jeito, do jeito que eu queria sempre orar. E eu me sentia desconfortável. Então foi ali que eu dei o primeiro passo. Parecia que eu estava falando com uma pessoa real. E estava, porque era Deus, era Jesus Cristo. Porém, a gente se sente muito reprimido pelas coisas que a gente faz na vida. Então eu orava ao acordar, continuo, né, orando ao acordar, no meio de uma faxina, no meio do dia, em casa mesmo, e antes de dormir. Sempre, então, quando eu tinha vontade, eu orava, às vezes chorando, às vezes agradecendo, mas como se fosse uma conversa entre um amigo. Isso me deu clareza, foco e paz. E quando a mente da gente se acalma, que a mente da gente desacelera, ela toma uma certa rota. Ela começa a traçar uma certa rota, uma rota clara, e que as ideias começam a surgir na sua cabeça, né? A segunda etapa que eu fiz, foi começar a executar serviços sem vergonha de nada. Eu não tenho formação, né? Na verdade não tinha, agora estou me formando e investindo muito nisso mesmo, com toda a força que eu posso.
Então, na época, eu estava sem formação, sem um currículo bom, né, no mercado, porque você precisa ter um currículo bom para conseguir uma boa vaga de emprego. Então, eu abracei a faxina, que é algo que você não precisa ter muitos detalhes, muitas especialidades, mas que você precisa saber o que você está fazendo, né? Porque não é as pessoas não contratam qualquer faxineira, tem que ser uma faxineira muito boa. Então, eu abracei a faxina e isso também, a faxina me deu um ganho muito grande. Eu consegui quitar as maiorias das minhas dívidas com a faxina. Eu segui o exemplo da minha mãe, que minha mãe era faxineira, né? Então abracei, fui com garra e tudo. Era o que eu podia naquele momento. Sem currículo, sem nada. E eu dava o meu preço em dignidade, né? Nada de diminuir também, diminuir o que eu sabia fazer. Mas também eu sabia negociar com o cliente. Às vezes o cliente, vamos supor, minha faxina era 250, o cliente só tinha 200. Então é melhor 200 na mão do que 250 voando. Se precisasse também de eu trabalhar de babá de segunda a segunda, eu ia, porque eu tinha com quem deixar minha filha, né? Então, todo o dinheiro que entrava, eu usava para pagar uma conta, ou um parcelamento, ou comprar comida para dentro de casa, ou comprar os mantimentos da minha filha, que ela precisava também. Eu me empenhei tanto que ano passado eu abri uma empresa de faxina, contei um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu já falei mais sobre num vídeo, vou deixar ele aqui nos cards. Quando você terminar de ver esse, você vai lá ver esse vídeo, tá? E aí eu fui investindo, não deixei de trabalhar com outras coisas também, além da faxina, tá? Eu tinha ali a faxina como principal, tá? A terceira etapa que eu resolvi fazer, né, executar, foi as rendinhas paralelas e a criatividade full power que eu tinha, né? Vamos lá, igual eu falei, trabalhar de babá de segunda a segunda. Eu vendia na época trufas, geladinho, queijo, leite, são coisas que a minha mãe produz, queijo e leite. Eu cheguei até a abrir uma loja no iFood que coloquei as trufas, docinhos, salgadinhos, queijo, leite, tudo para vender. E tinha a minha lojinha também. Eu pegava serviço de tudo. Limpar quintal para os outros, divulgar serviço de conhecidos no marketplace e de desconhecidos também que me pagavam para divulgar, né? Criava artes no Canva, artes simples, né, que eu editava ali, às vezes eu criava artes também do zero. Eram artes mais baratas, porque o Canva você não pode patentear nada. Então eu criava artes mais baratas, criava as legendas, né? Montava um quadro no Trello com as artes e as legendas embaixo, ou em PDF, do jeito que a pessoa escolhia, eu dava essas duas opções para ir com qualidade e enviava para a pessoa, pedia um certo prazo, né, para mim poder desenvolver tudo aquilo com estratégia, né, bastante conhecimento e tal. E quando finalizava, eu enviava para a pessoa. E aí também eu tinha muito lápis de cor, caneta, né, piloto, folhas brancas. Eu cortava as folhas brancas em 4 e escrevia no papel como se fosse um panfleto, divulgando ali os meus serviços. E quando eu ia para o centro da minha cidade fazer faxina, alguma coisa assim, eu colocava nos correios das ruas. Às vezes eu tinha que entrar uma rua para poder chegar na casa do cliente para me fazer a faxina. Então eu aproveitava e colocava esses papéis que davam para me fazer. Às vezes eu fazia 100, às vezes eu fazia 50. E eu colocava nos correios das pessoas, divulgando o meu serviço. Consegui muito cliente assim também, tá? O quarto passo é artesanato e produtos próprios, produtos que eu mesma desenvolvia. Eu sou boa com as mãos. Então eu usei isso ao meu favor.
peguei copos, né? Peguei garrafinhas de long neck e transformei elas em copos. Eu tenho a maquininha, eu tinha, né, na verdade, a maquininha. Ela tá parada porque eu não achei mais o registro dela para me poder comprar e fazer mais, né? Mas eu gosto muito de fazer. E não era muita coisa que eu usava. Como eu já tinha comprado a maquininha, na época eu dei R$ 50 na maquininha. Era uma maquininha caseira que ele tinha feito, um rapaz que me vendeu tinha feito. Então eu aproveitei que ele tinha baixado o preço, estava 150. E assim eu esperei, falei, ele vai abaixar, porque nem todo mundo vai comprar para poder fazer copo, né? Então eu esperei. 3 a 4 meses depois que ele anunciou, ele abaixou, foi abaixando, até chegar a R$ 50. Quando chegou a R$ 50, eu comprei porque eu tinha o dinheiro na mão. E aí depois eu passei numa casa de material de construção, comprei aquelas lixas, que o pessoal lixa paredes, lixa as coisas. Comprei e comecei a lixar os copos. Comprei elas mais finas, mais delicadas e as mais grossas, né? E lixei, vende bastante copo também. Eu tinha o material em casa e o material que eu não tinha em casa eu comprei, né? Meu pai tinha muito dessas lixas. Coloquei para vender. Criei também produtos online, né? Como pack de conteúdo, né? Criei também na época eu fazia parte da comunidade social media de elite. Então eu participei também do curso que a Larissa Lacchini tinha, eu não sei se ela ainda tem, né, que eu não sigo mais também, de análise de perfil de Instagram. Vendi algumas análises, né, mas também me gerou um dinheiro também para me conseguir pagar as minhas dívidas. E o que tinha, né, de inventar, assim, que eu já sabia, eu ia inventando para ganhar uma renda a mais. E assim foi, né? A quinta coisa, né, que me aconteceu, com tudo isso, passou os anos, foram passando 2023, 2024, e agora, formação e profissionalização. É o momento de 2025, né, que está se iniciando agora. Hoje eu estou cursando, como eu já falei, graduação em gestão financeira, eu estou muito empolgada com isso. Tem uma pessoa que eu compartilhei isso antes de começar até, é o padrinho do meu filho, o Nicolas. Se ele ver esse vídeo algum dia, eu agradeço muito por essa pessoa maravilhosa ter entrado na minha vida. Eu gosto muito dele. Quando ele vem na minha casa, parece que é uma leveza, parece que é uma pureza. Parece que é uma pessoa muito abençoada. Quem tem a amizade dele tem tudo. E estou me formando, graças a Deus. E além de estar na graduação já há 4 meses, né? Eu estou procurando, né? Buscando mais conhecimento sobre. Comprei até o livro Psicologia Financeira. Muito bom. Estou lendo ele. Deixei de ler O Homem Mais Rico da Babilônia para ler ele. Já li bastante. Estou chegando já no segundo assunto desse livro. E assim, o primeiro assunto eu li 2 vezes para me poder passar para o segundo. E o segundo também pretendo fazer assim, ler 2 vezes para passar para o terceiro. Mas continuando, né? Estou me empenhando, estou buscando mais conhecimento sobre a área de gestão financeira. Pretendo deixar essa área de social media, né, de criadora de conteúdo para outras pessoas de lado e investir literalmente toda a minha vida na gestão financeira. Gosto muito, amei essa área e pretendo continuar investindo cada dia mais, né, nela. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de falar, sempre dei conselhos bons para as pessoas, mas eram conselhos que eu não pegava para mim, né? As pessoas chegavam até me agradecer por isso, mas eu não pegava esses conselhos para mim, tá? Eu vou tentar deixar um feedback de uma cliente que deixou aqui para mim e graças a Deus, né? Ela foi a minha primeira consultoria. Estou fazendo também, né, análises financeiras, começando a fazer, mas por enquanto só mesmo em estudos. Mais para frente, quem sabe, né, eu venho trago esse serviço aqui para vocês. Mas por enquanto só estudos mesmo. Eu estou construindo a minha carreira, estou construindo a vida que
não era o que eu pensava que seria para mim, mas é o que eu quero agora para mim. Ainda não estou aonde eu queria estar na minha estabilidade financeira, emocional e espiritual, mas estou num lugar que eu me orgulho de estar hoje, sabe? Se essa história te inspirou em alguma coisa, comenta aqui, deixa o seu feedback, tá? E se você deseja mudar, comenta aqui. Eu também vou virar o jogo da minha vida, tá? Eu vou trazer uma mini sessão de alguns conteúdos sobre esse, tá? Dando segmentos a esse conteúdo que eu estou falando hoje. E me conta a tua realidade, tá? Vamos conversar. Se inscreve também no canal, isso me ajuda muito, tá? Deixa o seu like, porque aqui eu não vendo fórmulas mágicas, infelizmente a mágica é só para quando a gente é na infância mesmo. Na adolescência, na fase adulta, é realidade, é pau, pau, pedra, pedra. E não tem outra palavra para descrever isso, tá? A realidade da vida, ela é dura. Você tem que correr atrás diariamente, tá? Mas aqui eu compartilho tudo que eu vivi e que funcionou para mim e que se você adaptar para a sua realidade, possa ser que funcione para você também, tá? Pode funcionar para todos nós. Basta a gente querer e tomar aquela decisão de que vamos realizar aquilo. Você não precisa de dinheiro, tá? Para começar. Você precisa da decisão, como eu já falei. É uma coisa que eu falo muito aqui. Você precisa ser uma pessoa decidida. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito, tá? Dinheiro é consequência. Primeiro você limpa a sua mente, depois limpa o seu bolso e começa pequeno. Todos nós começamos pequeno, ninguém começou do alto, tá? Mas começa. E nunca mais pare. Depois que você começar, apenas continue, tá? Não, se você cair, você levanta e continua. É um conselho que eu dou muito. Pega o conselho de um bebê. Se ele caísse, se ele parasse, ele nunca iria conseguir andar, ele nunca iria conseguir falar, mas ele sempre tenta novamente até conseguir, né, se comunicar com a gente, até conseguir andar sozinho. Então, assim, busque a sua independência, busque o que você quer. E outra coisa, se afaste de pessoas que não te incentivam, que não te levam para frente, sabe? Que te desanimam quando você compartilha algo com essas pessoas. Afaste-se. É a melhor ação que você pode fazer, porque toda ação tem uma reação. Então, se você se afastar dessa pessoa, às vezes é o que Deus está te mostrando há muito tempo e só você não viu. Que você precisa se afastar dessa pessoa para que Deus te liberte disso, para que você também se liberte disso e que você abra caminhos, para que você abra sua mente, para que Deus te mostre o que você precisava fazer, né? E conforme Deus for te mostrando, você vai ter a certeza do que era aquilo mesmo que Deus tinha para te mostrar, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!